sua vida. Creia tão somente, continue gritando, continue glorificando a Deus, gritando em alto bom som: Jesus, tu és maravilhoso. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Vejo que a vitória do Senhor já chegou aqui neste lugar. Aleluia. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. De novo, aleluia. Vejo que a vitória, vejo que a vitória do Senhor, aleluia, já chegou aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Esta casa, aleluia, esta casa será chamada casa de oração. Esta casa será chamada casa de louvor. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Escute, aleluia. Vejo Deus presente aqui nesse lugar. Ele está operando, aleluia, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória veio em nome do Senhor. Esta casa, aleluia, esta casa será chamada casa de oração. Aleluia, aleluia. Esta casa será chamada casa de louvor. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho, aleluia. E todo joelho se dobrará. Coloque-se de pé. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esta casa será chamada casa de oração. Aleluia! Esta casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Espírito Santo, continue falando conosco através da tua palavra nessa noite. Amém, Jesus. Irmãos, toma o vosso assento. Muito obrigado. Deus abençoe, meus irmãos. Já oramos e estamos na presença do Senhor. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Então o tema que for escolhido para essa festa, de Mateus 16, a partir do versículo 13, e o tema a frase: a igreja está edificada em Cristo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus, ele
decidiu se revelar como o Messias aos seus discípulos. Esse texto fala desse assunto. Está escrito também em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 27. E está escrito também em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 18. E tem também no Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo 66, do 66 ao 69, que tem lá também passagem, é o que Pedro disse também: tu és o Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus estava prestes a revelar, aleluia, ou seja, a dar aos seus discípulos a maior revelação que já existiu na face da terra. Jesus se revelando como o Messias, o Cristo, o prometido, o ungido de Deus. Aleluia. Jesus então decidiu passar essa revelação, dar essa informação gloriosa, maravilhosa aos seus discípulos na cidade, na região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe. Claro que tinha, naquela época, Cesareia marítima, ficava à margem do mar Mediterrâneo, do mar Grande. Mas ele chamou os seus discípulos, disse: vamos viajar. Vamos para Cesareia de Filipe, cerca de uns 40 quilômetros ao norte da Galileia. Glória a Deus. Viagem aí, caminhada de aproximadamente uns 2 dias. Interessante, irmãos, que eu lendo o texto, precisamente no Evangelho de Jesus que Lucas escreveu, uma das referências que eu citei já aos irmãos, do capítulo 9 de Lucas, e o versículo 18, que é o mesmo assunto. Vejam comigo. E aconteceu que, estando ele orando em particular, é a primeira frase aqui, Jesus estava orando em particular. Jesus, com tantos compromissos públicos, tanto afazeres, tanta ocupação, mas ele separa esse tempo para orar em particular. Isso nos ensina a seguirmos o mesmo exemplo de Jesus, as mesmas pegadas de Jesus, as suas pisadas. Com tantos afazeres que temos hoje, mas se faz necessário, aleluia, separarmos um tempo para a oração. E Jesus orou naquela trajetória, naquela caminhada,
da Galileia para Cesareia de Filipe, ficava na região montanhosa de Israel, onde Jesus se dirigiu para lá com seus discípulos. Glória a Deus. E eu fiquei pensando qual foi um dos objetivos, ou o maior objetivo da oração de Jesus naquele caminho com os seus discípulos. Aleluia. E o Senhor Espírito Santo nos fez entender, glória a Deus, que Jesus orou naquela trajetória, naquela caminhada, para que os seus discípulos tivessem condição ou condições de responder a Ele de quem seria o Cristo, de o que Jesus era para eles. Aleluia. E através da oração de Jesus aos seus discípulos, a mente de Pedro se abriu. Espiritualmente falando, Deus revelou para ele o mistério do Messias, aquele que havia sido prometido desde Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, da semente da mulher nascerá um que reatará, irá religar o homem, aleluia, vai religar o homem a Deus novamente. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Por isso é que ele orou pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olharmos para esta palavra de Mateus 16:13 em diante, quando Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, poderíamos aqui, irmão, trazer um pouco da história, do geográfico também, mas o tempo não permite. Então os irmãos glorifiquem a Deus por isso, por tudo. E Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, quais são os sentimentos das pessoas a meu respeito? O que eles dizem? O que eles pensam? O que eles estão dizendo a respeito da minha pessoa? Primeiro me chama a atenção aqui sobre Jesus como Filho do Homem. Só aqui, Jesus, como ele mesmo diz, não é filho de homem, mas filho do homem, já nos favorece. Jesus, o que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Ou seja, sobre aquele de dupla natureza, natureza divina e natureza terrena. Aquele que não precisava vir aqui para nos salvar, mas pela sua infinita bondade e misericórdia, ele aceitou vir aqui, e ele próprio dizer que ele é o Filho do Homem. Ou seja, estou entre vocês para abençoar vocês, estou entre vocês para entender vocês, estou entre vocês para salvar vocês, estou entre vocês para conversar, para ter intimidade conosco. Jesus como Filho do Homem, diferente
do profeta Ezequiel, quando Deus diz: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Lá estava dizendo: filho do homem, ou seja, homem frágil, homem necessitado, homem limitado, homem carente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui Jesus estava dizendo para nós que Ele está conosco. Estou entre vocês. Jesus como filho do homem. Quem diz os homens ser o filho do homem? Aleluia. Oh glória. Aí vem a resposta dos seus discípulos. Uns disseram, olha, uns dizem que o Senhor é João Batista. Mas João Batista já tinha morrido. João Batista já não estava mais entre eles. Outros dizem que tu és Elias. Elias viveu aproximadamente 900 anos antes de Jesus nascer. Outros dizem que tu és Jeremias. Jeremias viveu aproximadamente 600 anos antes de Jesus. E teve alguém que ainda chegou a dizer, olha, um dos profetas antigos ressuscitou. Vejam aqui o que eu entendo, o que entendemos, o que o Senhor nos fez entender sobre essas respostas equivocadas. Essas respostas equivocadas do povo, da multidão, das pessoas. Aleluia. Nos faz entender aqui, meus amados irmãos em Cristo Jesus, um comodismo espiritual. Eles haviam se acomodado. O que eu vejo aqui, nesse povo, o distanciamento do céu, distanciamento de Deus. O que eu vejo, o que observamos aqui, frieza espiritual naquelas pessoas que não tinham uma resposta precisa a respeito do Senhor Jesus. Será que eles não tinham visto Jesus operar por várias vezes? Será que eles não tinham visto Jesus ressuscitar mortos? Será que eles não tinham visto Jesus curar cego, levantar coxo? Será que eles não tinham visto Jesus operando milagres e maravilhas, andando sobre as águas? Por que então essa resposta? Isso era uma cegueira espiritual que havia aqui nessas pessoas, falta de interesse pelas coisas de Deus, falta de interesse pelo céu. Muitos viraram as costas para o céu, e quem vira as costas para o céu nunca se dará bem. Mas quem se volta para Deus, e mesmo que com dificuldade, mesmo com luta, mesmo sofrendo, mas dizendo: eu vou conseguirei, e eu chegarei lá em o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Por que eles não pegaram aqui, não tomaram como exemplo aquele do qual foi pregado aqui no domingo passado, que foi ter de noite com Jesus? Marcou, agendou com Jesus para conversar com Ele, porque viu em Jesus algo diferente. Quem sabe ele foi atraído para falar, conversar com Jesus pelo caráter de Jesus. Quem sabe ele foi atraído para falar com Jesus, para conversar com Jesus pelos milagres de Jesus. Uma coisa nós sabemos: ele quis, se interessou em conversar com Jesus. E quem se interessa, quem se dispõe
aleluia, a conversar com Ele, jamais Ele o rejeitará. Todos quantos vierem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então por que não tomaram como exemplo esse homem que disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Jesus vai conversando com eles. Olha, João Batista, olha, Elias, olha, Jeremias. Agora Jesus vai dirigir a pergunta aos seus discípulos, aqueles que estavam andando com Jesus, vivendo com Jesus, presenciando Jesus realizar milagres. Aqueles que se assentavam na relva, próximo de Jesus, para ouvir os seus ensinamentos, as suas pregações. Aqueles que haviam caminhado com Jesus, quem sabe uns 2 dias ou 3, até aquele local, aleluia, para Jesus se revelar como Messias, o prometido, aquele que Isaías disse: porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia. Aquele que Jó, no auge do seu sofrimento, nas suas agruras da vida, ele consegue força, olha para o céu e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Oh glória! Quem sabe muitos não entenderam naquele momento da pronúncia de Jó, mas ele pronunciou: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Que oração Jesus fez pelos seus discípulos. Aleluia. Essa pergunta, ela tem também um significado. Jesus nunca pronunciou palavras aleatórias. Jesus nunca disse palavras desconexas, sem objetivo, sem propósito. Nunca. Mas ele quando diz: olha, e vós, quem dizei que eu sou? Santo Deus. Aleluia. E vós, quem dizei que eu sou? Jesus tinha orado por eles, para que eles tivessem condições de responder à altura. E nós recebemos essa oração de Jesus também para nós aqui hoje, porque se olharmos para João 17, nós vamos observar que Jesus orou por nós também. Se olharmos para João 14 e outros textos bíblicos, muitos textos bíblicos, nós vamos entender, compreender que Jesus orou também por nós. Ao lermos Apocalipse, nós vamos observar também que até agora Jesus ora por nós. E por isso
a oração de Jesus continua tendo efeito em nossa vida, na vida da igreja. Então, quando Jesus faz essa pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí ele dirige a pergunta agora àqueles que estavam em sua volta, para deixar os discípulos conscientes dos erros da multidão, dos erros do povo a seu respeito. Ou seja, eu quero deixar vocês conscientes que eu sei o que eles pensam, que eu sei o que eles dizem. Jesus fez uma pergunta já sabendo da resposta, porque quem mais sabia do que o povo dizia, do que o povo pensava e do que o povo dizia, era Jesus. Ele é quem mais sabia, é Ele quem mais sabe o que eu e você pensa, o que eu e você pensa, o que eu e você fala. É Ele quem mais sabe. Aleluia! Mas Jesus fez questão de perguntar aos discípulos, para que os discípulos tomassem conhecimento de que Jesus sabia do que eles diziam e eles falavam. E uma vez eles tomando conhecimento da ignorância aqui, deixar de conhecer tais coisas, determinadas coisas, os discípulos passariam a serem mais agradecidos pelo fato de terem uma íntima comunhão com Jesus. Vocês entenderam? Então, uma vez que despertem em vocês esse conhecimento de que as pessoas não têm o conhecimento que vocês têm, não desfrutam da intimidade que vocês desfrutam, não estão comigo todos os dias vendo acontecer, eles estão vendo também, mas não tão quanto vocês. Então, através desse conhecimento, vocês passarão a valorizar muito mais o que vocês já receberam de mim. Olha que mistério. Está confuso? Não está confuso. Não. É só irmos, por exemplo, Mateus 11, 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Porque todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Estão fazendo a ligação dos textos? E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Por isso que eu trouxe vocês aqui em Cesareia de Filipe. Cesareia já sabe o que significa. César, em homenagem a César, lá de Roma. Filipe, filho de Herodes. Cesareia de Filipe. Filipe, filho de Herodes, que assumiu depois do pai. Cesareia de Filipe. Por isso eu trouxe vocês aqui em Cesareia de Filipe, aonde muitas pessoas que vêm para cá, muitos ficam até temerosos, com medo de um Deus que dizem, de uma lenda que tem aqui, viu, discípulos? E diz a lenda que quando aquele Deus Pan fica zangado, nervoso, ele aparece na porta da caverna e assusta as pessoas.
nessa porta que parece a porta do Hades, e assusta as pessoas. É de onde se deriva a palavra pânico. Mas houve uma época em que os árabes não conseguiam, eles não pronunciavam a palavra pela letra P, pânico. Ele dizia, aí foi mudado para Bânia. Então, por isso que eu trouxe você aqui em Bânia, para que vocês me entendessem, tivessem esse conhecimento de que vocês que aceitaram a minha palavra, ouviram a minha voz e me receberam como Salvador e Senhor, vocês valorizem bastante isso, porque não são todos que têm isso. E eu digo a vocês que essa porta aí, essa caverna, esse lugar que muitos acham que é lugar assombrado, digo a vocês de forma figurativa, mostrando para vocês que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Não se preocupe com essas lendas, com essas histórias, porque em tudo isso eu sou maior. Aí ele quer dizer o seguinte: eu sou maior que a caverna, eu sou maior que as lendas, eu sou maior que tudo isso, eu sou maior que o inferno, eu sou Jesus o Messias, o prometido. Vocês estão entendendo? Porque Jesus levou os seus discípulos para lá. Parece que eu estou vendo pela fé, a gente está vendo, olhando assim, indo para lá. Vamos projetar para lá. Vamos encerrar agora, mano. Dê um tempinho aí. Vamos projetar para lá. Jesus falando: ô Pedro, João, prepara que nós vamos viajar. Vamos fazer uma viagem. Jesus, vamos para Cesareia. Mas Jesus, qual é a Cesareia que você vai? Vamos lá para cima. Prepara aí os pães, porque tinha que preparar toda a logística, viu, irmão? Pessoas que pensam que ele saía assim de qualquer jeito. Não. Tinha toda uma programação. Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Jesus era guiado pelo Pai. Ele não ia para lugar algum sem direção do Pai. Aí Deus disse: vai ser lá. Se Jesus quisesse revelar como Messias em Jerusalém, ele teria feito. Se quisesse revelar na Galileia, onde ele morava em Cafarnaum, a aldeia de Naum, Betsaida, naquela região, Tiberíades, Genezaré e outras cidades em volta do mar da Galileia. Ele teria feito. Belém, onde nasceu, Nazaré, onde foi criado, Jerusalém, enfim. Não, mas ele, vamos para Bânia, Cesareia de Filipe. Glória a Deus. Jesus vai para lá. Vamos para lá. Então vamos para lá. Vamos para lá. Aí Jesus: vamos dar uma paradinha aqui para descansar. Deve ter parado em alguma aldeia, alguma hospedaria para pernoitar. Eles devem ter pago toda a hospedaria. Eles devem ter jantado, descansado. Teve um dia que Jesus deixou os discípulos esquecerem de comprar pão para ir lá para o outro lado. Você já leu na Bíblia? Quem já leu isso? Esqueceu de comprar pão. Esqueceram. Jesus não falou nada. Você acha que Jesus esqueceu? Esqueceu nada. Jesus nunca esquece não. Jesus ficou quieto. Pedro esqueceu de comprar pão. Todo mundo esqueceu. Tem aquele dia que você esquece das coisas. Aí você acorda: meu Deus. Irmão, um dia eu perdi a hora. Eu trabalhava lá em São Caetano. Eu perdi a hora um dia. Misericórdia. O ônibus ia passar, mas eu levantei, não deu tempo para quase nada. Meu cabelo era maior, eu tinha mais cabelos, mas saí tudo correndo na rua. É complicado isso. Jesus não esquece de você. Nós podemos esquecer de algumas coisas, mas Ele não.
Então vamos. Aí Pedro deve ter pernoitado. Aí Jesus foi orar. Senhor, revela a Pedro. Mostra para ele o céu, Senhor. Mostra para eles quem eu sou. Eles precisam ser fortalecidos. Vocês estão entendendo que eu estou orando aqui? Mas vocês estão vendo como é que é as coisas? Senhor, eles precisam ser fortalecidos. Eles precisam ter mais experiência comigo. Porque a experiência vem a esperança. Eles precisam ter mais intimidade. Eles precisam me entender. Eles têm que falar com convicção. Quando eu partir para o céu, quando eu voltar para aí, Deus, meu Pai, eles vão ficar aqui. Eles têm que ter convicção do que eles vão pregar. Eles não podem ficar em dúvida. Não pode haver dúvida no coração que conhece a Cristo. Não pode, irmão. Não tem como ter dúvida de alguém que se converteu de verdade. Não tem. Jesus orou por eles. Aleluia. Dá vontade de ler todos os textos. Todos. Mas eu prometi a vocês que ia ler pelo menos 3 versículos sobre a igreja edificada em Cristo, a pedra fundamental, a pedra angular, a base sólida, o alicerce da igreja. A igreja não está edificada no homem. Se essa igreja estivesse edificada no homem, irmão, jamais chegaria onde chegou. Jamais chegaria. Mas ela vai chegar no céu, porque está edificada em Deus. E vós, quem dizeis que eu sou? Vocês dizem o que sobre mim, hein? Hein, Pedro? Bom, essa resposta aí vocês já têm, né? Oh, Jesus, onde é que eu estou aqui? Estou aqui. Interessante. Atos 4:11. Atos 4:11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Agora, como é que alguém, irmã, amém, oh, glória. Como é que alguém que vai fazer uma construção rejeita as pedras? Me explica, irmãos, como alguém vai fazer uma construção e rejeita a pedra? Vai ter uma construção boa? Vai conseguir ir adiante? Onde é que está a religião dos fariseus? Está aqui, você conhece alguma igreja de fariseu? Onde é que está os saduceus? Não permanece, porque rejeitaram a pedra. Rejeitaram a pedra principal. Não tem como ir adiante, irmãos. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Foi Pedro que pregou essa palavra aí. Agora 3:11 de novo. Aí 4:11, agora 3:11 de Coríntios. 3:11 de Coríntios. 4:11 de Atos, 3:11 de Coríntios. Primeiro, é claro, né? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. O qual é? Ninguém. Eu não vou passar a outra referência. Tem mais uma referência, eu vou passar só mais uma, mas eu vou citar uma que eu não vou passar agora. Você já sabe onde está escrito. Paulo disse para uma das igrejas que ele evangelizou, que se alguém pregasse outro evangelho, seria anátema, maldição. Ele ainda diz assim: olha, se aparecer um anjo pregando outro evangelho, também é maldição. Porque o evangelho é isso, é cristocêntrico. 1 Pedro 2:4. Obrigado. E eu concluo. Concluo não, eu paro. Parar aqui. 1 Pedro 2:4. Olha aí.
cheguemo-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Jesus é eleito e é precioso. Pedra eleita e preciosa. Jesus é eleito e precioso. E vós, quem dizeis que eu sou? Por isso que é bom, irmãos. É por isso que é bom estar ligado em oração. Não vamos desmerecer, sem nenhum demérito aos outros. Mas Pedro se levantou. Pedro recebeu uma revelação de Deus. Pedro recebeu uma revelação divina. Naquela hora, Pedro disse: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho, isso te alegra, meu irmão? Isso nos alegra, irmãos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus correspondeu com Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Ou seja, Jesus confirmou a revelação. Jesus confirma a revelação de Pedro, que Pedro havia recebido. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Ou seja, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois eu te digo, é por isso que é importante, quem busca recebe. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela triunfará. Passarás os anos, os séculos, será perseguida, será bombardeada, será abalada até, mas não cairá, porque o dono dessa obra não é falível, ele é infalível, não é mutável, ele é imutável, não é pequeno, ele é grande, ele é a resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e fim, primeiro e derradeiro, ungido de Deus. Fala de Jesus com alegria, prega a palavra com convicção, diga que Jesus virá, diga que Ele veio, foi crucificado, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, e foi para o céu, voltou para o céu. E 2 anjos desceram dizendo: varões galileus, oh Jesus, tem vontade de falar mais, né? Que estás olhando para os céus, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vestir. Segue em frente, Pedro. Você recebe agora, Pedro, a chave. Vou te dar a chave. Entregou a chave para Pedro lá em Cesareia de Filipe. Às vezes Deus nos leva, meu irmão, em lugares para entregar alguma coisa para a gente. A gente às vezes não entende, irmão. Está entendendo? Vou encerrar agora 9h30, porque tem que haver da minha parte a compreensão disso, que é um trabalho excepcional. Às vezes Deus nos leva em tais lugares, às vezes Deus: irmãos, vamos cooperar hoje em tal lugar. Amém. Muitos irmãos se esforçam, conseguem, outros se esforçam, mas não conseguem, porque não dá tempo, irmãos. A gente entende isso. Se eu, como humano, entendo, mas Deus entende muito mais, Deus vê. Mas tem pessoas que não dão nenhuma importância. Tem gente que fala: não, ou nada.
Tem gente que não dá importância. E às vezes é lá em Cesareia de Filipe. Estou apontando para lá, né? Não para Cesareia de Filipe. Jesus podia ter dado a chave para Pedro na cidade dele, ido na casa dele, feito uma reunião. Pedro, a partir de hoje você vai ser o pastor da igreja. Mas Deus deu a chave para Pedro lá. Quantas vezes a gente viaja por aí, aí Deus usa uma pessoa lá no alto da montanha para falar com a gente. Te trouxe aqui para você ver. Tem gente que não quer mais ir à casa do oleiro, quer que o oleiro vá até a casa dele. Tem gente até que pensa que quem tem poder sobre o barro, ou melhor, quem tem poder sobre o oleiro é o barro. Tem pessoas até que pensam que quem tem autoridade sobre o oleiro é o barro. O barro quer fazer do que o oleiro que ele quer. Não. Quem tem poder sobre o barro é o oleiro. É ele quem pega o barro, amassa e faz um vaso para a honra. Em nome de Jesus. Recebe a chave, Pedro, autoridade, liderança. Recebe, Pedro, a chave, autoridade, virtude, capacitação do céu para liderança. Recebe capacitação do céu para ser um ministro da palavra, Pedro. Tu não vai agora pescar peixes, não. Tu vai pescar alma. Tu serás um vaso escolhido. Tu és um vaso escolhido para levar o meu nome por muitos lugares. Deus abençoe a igreja. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Se qualquer obrigar a você caminhar uma milha, vai com ele 2. A primeira milha é a nossa obrigação, a segunda é o amor. Reparte com 7 e até com 8. Com 7 é a nossa obrigação, com 8 é o amor. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Qual é esse caminho? É o caminho do amor. Aleluia. Aleluia. Ficaríamos aqui até de madrugada. Ficaríamos até o horário que ficamos no Parque Real uma vez, até 11 horas da noite. E depois eu ainda tinha, muitas vezes eu tinha que tomar o ônibus e ir para casa e levantar no dia seguinte 5 horas da manhã. Eu era mais novo, mais vigor, mas eu ainda estou igualmente Caleb. Tira esse negócio aí, estou igual Caleb ainda. 11 da noite. Aí a praça da igreja, de frente, começou a chegar gente. Já ouviu contar isso, irmão Paulo? Começou a chegar gente em frente à praça da igreja. Rua Doutor Luiz Pastel. Não me lembro o número, tá? Não pergunta que eu não vou lembrar agora. Gostaria de lembrar. Começou a chegar gente na praça. Está acontecendo aí? Viram, irmãos? Labareda saindo. O fogo estava dentro da igreja, estava no coração dos crentes. Aleluia! E esse Jesus é o mesmo. Tu vai voltar para casa agora 9h30, 9h40, mas glorificando, exaltando o nome do Senhor, e com vontade de voltar amanhã, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Deus vai abençoar a tua saúde, vai renovar o teu vigor, vai te dar muitas bênçãos.
Aleluia. Já te colocou no primeiro degrau, vai te colocar no segundo, no terceiro, quarto, quinto. Tu vai subir até chegar na estatura de um varão perfeito. Lá em cima. Recebe, Pedro, a chave. Que você acertar aqui, ó, será aceito lá em cima. Mas fica na minha presença, hein? E ele ficou. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a igreja. Diga aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Passar o término para o pastor Cleito.